Qual é a semana antes da prova? Não, a camisa vai ter um monte de marcador, mas aí vai ter como fazer 3 horas. É dia 30. Gente, vamos planejar? Eu sei que vocês estão muito ansiosos, mas é no final da aula que a Joana vai vir com as coisas. A gente tem 2 aulas para dar hoje. A gente tem asma e bronquiolite. Assim que a Joana chegar, pausamos, continuamos o restante na próxima. Combinado? Show. Então tá bom. Então vamos falar um pouquinho sobre a asma. O que vocês leram, conseguiram ler sobre asma na faixa etária pediátrica? Das vias aéreas inferiores. O que mais? Obstrutiva. Inflamatório já falou. No exame físico tem sibilância. O que mais? Pode ter dispneia, que é Com certeza. Dispneia é um dos sinais clínicos. Raio-X pode apresentar normalidade. Raio-X pode parecer normal, mas o raio-X tem uma peculiaridade. Retificação de arcos postais, né? Um pulmão hiperinsuflado. Vou mostrar um raio-X depois para vocês. O que mais vocês conseguiram ler sobre asma? Diagnóstico após os 6 anos, exatamente. Até os 5 anos de idade, esse paciente é um latente sibilante, ele é um bebê chiador, certo? Para o diagnóstico de asma, a gente precisa de alguns critérios. Alguém sabe quais são? Os principais critérios maiores e menores. Se alguém acertar um critério maior, já tem curtinho, hein? a marca pessoal de asma ou rinite. A principal é a própria criança ter dermatite atópica, certo? Vamos lá, vamos começar então. É uma doença de alta prevalência, viu gente? 20 milhões de pessoas com asma no Brasil, a gente tem aproximadamente hoje. Mais ou menos nas crianças, 1,5 milhão no sul do país a gente tem. É uma doença que tem causado muita morte, que causa muita morte, certo? Mais ou menos 2.000 mortes por ano e somente 12% dessa população tem asma controlada. Isso é um dado muito ruim, porque se a gente tivesse mais asmas controladas, a gente teria menos mortalidade, certo? Concorda? Então a gente vai aprender a fazer o inicial controle dessa asma. O inicial controle. Até o ponto que a gente encaminha esse paciente para o especialista, que é o pneumologista. Certo? Então vamos lá. Então a asma é uma doença heterogênea, geralmente caracterizada pela inflamação crônica das vias aéreas. A gente define então pelos sintomas respiratórios
chiado no peito, que é a sibilância, falta de ar, aperto no peito e tosse. Esses sintomas vão variar com o tempo e a intensidade, certo? Juntamente com a alimentação variável do fluxo aerorrespiratório. Todas as crises que essa criança com sibilância apresenta, ela vai fazendo um ciclo de dano pulmonar, que a próxima crise vai ser pior, certo? Por isso que é tão importante o controle. Vou mostrar para vocês o ciclo dessa piora desse paciente, tá? Então, geralmente está associada à hiperresponsividade das vias aéreas e inflamação. A doença crônica mais comum da infância é a asma e causa de morbidade infantil por doença crônica. Aquele paciente que acaba lá na frente sendo aquele DPO cítico, certo? Aquele paciente que lá na frente vai ter aquele pulmão todo comprometido, que vai ser o DPO cítico, tá? E aí, essa criança, acontece o quê? Muitas crises no ano, muitas faltas escolares, muito atendimento na emergência, muitas hospitalizações por conta das crises de exacerbação, tá? Começa lá na primeira infância, geralmente, e os sintomas podem durar até a idade adulta. Se é aquele só que tem sibilante, pode ser que não seja o asmático lá na frente, certo? Que os sintomas amenizam até chegar lá aos 6 anos. Mas se persiste após os 6 anos de idade, geralmente vai ser o adulto asmático, tá? A atopia, lembra a dermatite atópica? A atopia, a rinite também, está presente na maioria das crianças com asmas maiores de 3 anos de idade. E aí a gente tem a sensibilização específica para alguns alérgenos. Alguns reagem a ácaro, alguns reagem a poeira, alguns reagem aos dois, alguns reagem a fazer um IgE positivo para barata, certo? A gente tem alguma sensibilização específica de alguns alérgenos, mas o mais comum é poeira e ácaro, tá? Então é isso. Então, atopia, 3 anos de idade, geralmente pode desenvolver a asma. Sibilância recorrente na infância induzido por vírus. Esse aqui é o bebê lactente sibilante, certo? Lactância recorrente induzida por vírus. É aquele bebê que pegou uma gripe, ele chia o peito. Pegou uma gripe, ele chia o peito, tá? Geralmente, infecções do trato respiratório superior. A gente sabe que nessa faixa etária, aqueles bebês que estão no início da escolinha podem ter trocentas infecções por ano, e aí toda vez que esse bebê pega um vírus, ele vai sibilar e ele vai chiar. O vírus social respiratório e o rinovírus estão associados a sibilos mais recorrentes durante a infância. São vírus que deixam sequela, certo? São vírus mais agressivos, que quando a bebê tem muito cedo esses dois tipos de vírus, ele tem mais possibilidade do que as outras crianças de persistir sendo um lactente sibilante, tá? Nem toda sibilância indica asma, tá bom? Uma grande proporção de episódios de sibilância em crianças pequenas é induzida por vírus, quer a criança tenha asma ou não. Então, nem toda sibilância a gente vai diagnosticar essa criança é asmática porque está sibilando. Não, a gente tem que ter os critérios, tá? Então, o diagnóstico. Os menores de 5 anos, né? O latente sibilante. Episódios recorrentes de chiado, tosse, falta de ar. Sintomas noturnos, despertares noturnos também. A gente tem a recorrência desse sinal e sintoma, que é um sinal e sintoma de maior gravidade, tá? Se a criança está sibilando e mesmo assim tem despertares noturnos por falta de ar, é um sinal de gravidade. Presença de fatores de risco para desenvolvimento de asma, como história familiar de atopia, dermatite atópica, rinite, asma. Sensibilização alérgica desse bebê, ele tem IgE, ele tem IgE específico para tipos de alérgenos, tá? São fatores de risco.
se tem alergia, asma ou história pessoal de alergia alimentar, e a dermatite atópica, que é uma das principais, tá? Alergias alimentares a gente tem que ficar de olho. Às vezes a criança reage a ovo, às vezes a criança reage ao amendoim, às vezes a criança reage ao leite, a proteína do leite, né, que é a mais comum. E aí a gente faz a terapia, a terapêutica, a gente começa o tratamento para asma e a gente avalia a resposta a esse tratamento inicial, se essa criança responde a esse tratamento inicial ou se ela não responde ao tratamento inicial, a gente tem que passar para a segunda ou terceira, quarta etapa desse tratamento, tá? E a gente também tem que excluir outros diagnósticos diferenciais. Como é que são os sintomas, então, desse paciente? Tosse seca recorrente, dispneia, a falta de ar, né? Sibilância e essa opressão torácica. Como é que a gente vai ver esses sintomas? Pode ser persistente, pode ser intermitente, pode ter piora noturna e a gente pode ter piora se a criança vai fazer uma atividade física, vai correr no parquinho e ela não consegue manter essa atividade física porque começa a cansar, tá? Então, quando dificulta a atividade usual da criança, as atividades do dia a dia. E aí a gente tem esse índice preditivo da asma, que a gente tem dois critérios maiores, que é uma das principais, a própria criança ter dermatite atópica, ou a mãe ou o pai terem asma, tá? E os critérios menores, que é que essa criança já tem, a gente sabe que ela é sensibilizada a aeroalérgenos, essa criança tem uma eosinofilia maior do que 4%, essa criança já tem rinite alérgica e essa criança tem alguma alergia alimentar. São critérios maiores e menores para a gente fazer o diagnóstico de asma. A gente tem exames complementares para fazer, certo? Para a gente ajudar nesse diagnóstico. Para a gente ver aquela eosinofilia maior de 4%, a gente precisa pedir o hemograma. A gente faz o IgE total para avaliar essa resposta aos alérgenos, né? Como é que essa criança tem um IgE muito alto, o IgE diz pra gente sobre respostas alérgenas, tá? O RAS teste e o prick teste são testes específicos para cada alérgeno. Geralmente faz lá no alergologista, que a gente faz na pele, se ela reage a algum, ela é sensibilizada a algum alérgeno ou não. Esses testes, esses outros testes de feno e teste de provocação, a gente não usa na faixa etária da pediatria, tá? A gente usa na faixa etária da pediatria lá quando a gente manda para pneumo a espirometria, certo? Então, o que acontece? A gente tem uma exacerbação de asma que está inflamada, que a veia está inflamada, faz uma hiperreatividade brônquica. Isso tudo causa um remodelamento lá do epitélio pulmonar. E aí vai causar déficit na função pulmonar. E aí essa criança vai ficar mais fácil, mais recorrente vão ficar as novas exacerbações. É um ciclo sem fim, se a gente não ajuda a pausar que esse ciclo melhore fazendo um tratamento específico para essa asma. Tá certo? Vocês estão agoniados, né? Meu Senhor, ninguém tá prestando atenção, tô falando por vento. Não, eu tô achando que vai ser pregado logo. Mas não tá comigo, gente. Meu Deus. Chega atrasado, é foda. Gente, vocês já sabem. Se você pegar a prova agora, depois, vai ser a mesma coisa. Sim, mas é ansiedade, né? Sério, para que eu colore todas essas prevenções. Se aí tem uma piora na função pulmonar dessa criança que não tem controle dessa asma. E aí a próxima exacerbação, a crise vai ser muito pior. E assim sucessivamente. Cada vez vão ter crises piores e piores, precisando de internação, precisando de oxigenoterapia, precisando de mais suporte ventilatório. Você pode botar 2 horas
tratamento com corticoide inalatório ou não. Se vai começar o tratamento de manutenção para essa asma. A gente tem que ter os critérios, porque às vezes é aquele lactente sibilante que é recorrente, mas não tem nenhum índice preditivo. Então a gente não precisa iniciar, não tem várias crises durante o ano. Aquele bebê que chia de vez em quando. Então a gente não tem indicação de entrar com uma medicação agora com corticoide inalatório. Mas se ela entra no índice preditivo para asma, a gente sim pode começar o tratamento de manutenção. Entendeu? Isso, exatamente. Eu não posso afirmar que ele tem asma, mas ele tem índice preditivo, a gente começa o tratamento para manutenção dessa asma, é isso? Vou já falar. Certo. Ó, a terapia com corticosteroides orais. Só é indicado corticosteroide oral na exacerbação da asma. Certo? Não é indicado a gente ficar usando corticosteroides orais para tratamento prolongado. Por quê? Porque a gente tem muitos efeitos colaterais do uso do corticosteroide oral, efeito sistêmico, é o que a gente não quer. Por isso que a gente vai usar corticoide inalatório, porque ele tem ação local no pulmão e não sistêmico. A gente precisa do sistêmico quando? Na crise de exacerbação, que vai ser a aula que a Joana vai dar. Certo? Ela vai dar de exacerbação de asma. Ela já deu? Pronto. Então vocês sabem que tem que usar sistêmico na emergência. Prednisolona ou metilprednisolona, e tem guideline que fala da hidrocortisona também, mas o melhor é a prednisolona e a metilprednisolona. Efeitos colaterais, então, desse corticoide oral. Pode fazer imunossupressão, pode fazer osteoporose, glaucoma, resistência insulínica, escortismo, redução de massa muscular, irregularidade menstrual, redução do crescimento, depressão. A gente não pode ficar usando corticosteroide sem indicação. Precisa ser muito bem orientado isso, gente. Porque às vezes a gente faz lá um xaropinho com corticoide lá pra mãe, lá no pronto-socorro, a mãe acha que aquilo é xarope pra tosse. Começa a usar aquilo na criança toda vez que a criança tem tosse. Como se fosse o melhor remédio do mundo. Corticoide não é remédio para tosse, tem muitos efeitos colaterais, são usados em situações muito específicas, uma delas na exacerbação, na crise da asma, tá? Então a gente tem aqui que o uso excessivo de SABA. Quem sabe o que é SABA? O salbutamol, que é um beta de curta ação, certo? De curta ação. Então, se a gente usa excessivamente o salbutamol, a gente tem uma resposta alérgica e inflamação eosinofílica muito grande. Então, se a gente usa muito mais do que 3 frasquinhos daquele por ano, lembrando que cada frasquinho tem 200 doses, tá? É uma dose, é outra dose. Cada frasquinho tem 200 doses. Se a gente usa mais do que 3 frascos por ano, a gente aumenta muito a questão de possíveis internações, de possíveis asmas mais graves, tá? E se a gente usa mais de 12 frascos por ano, a gente tem um maior risco de morte por asma, tá bom? Então, qual que é o objetivo de tratamento, de manutenção dessa asma? A gente precisa fazer o controle dos sintomas para que a gente reduza esses riscos futuros. Riscos de quê? Riscos de gravidade, riscos de internações, risco de precisar de intubação orotraqueal, certo? Então, a nossa intenção é que a criança fique sem exacerbações dessa asma, ou se tiver, ela seja muito leve, tá? Para que a gente consiga preservar essa função pulmonar dessa criança, tá? E quanto menor dose de medicação a gente usar, a gente reduz o risco desses efeitos adversos, tá? Esse é o nosso objetivo do tratamento da asma. Esse é o nosso objetivo do tratamento da asma. Esse é o nosso objetivo do tratamento da asma.
Entendido? Entendido. Tá bom. Esse é o sinal. Isso é mais do que um sinal. Então, ó, vamos lá, os objetivos, estão colocando ali. A gente precisa reduzir os sintomas ou ausentar os sintomas dessa criança, para que a criança consiga dormir adequadamente, não tenha despertares noturnos, para que essa criança comece a crescer e desenvolver adequadamente, consiga fazer as atividades físicas, consiga frequentar a escola, porque com as crises sempre a gente vai ter problemas nesses pontos, tá bom? Então a gente precisa diminuir as exacerbações para evitar as hospitalizações e diminuir os efeitos colaterais das medicações. Outra vez, leiam esses lá. Então, como é que a gente faz? Os menores de 5 anos, a gente entra com um teste terapêutico para ver se essa criança vai ser responsiva, né? Então, vamos lá. Tentativa de tratamento de 2 a 3 meses, 60 a 90 dias com SABA, né? Com metodologista de ação curta, conforme necessário. Então, na crise, a gente vai usar o SABA. E o corticoide inalatório em baixa dose. Então, corticoide inalatório em baixa dose a gente começa. E se tiver crise, a gente usa o SABA. Esse é o teste terapêutico inicial, certo? A gente iniciar corticoide inalatório. Qual o corticoide inalatório que a gente vai usar, doutora? Eu tenho aqui. A gente tem de opção beclometasona, que é o famoso Clenil, que é o que mais a gente usa, o Clenil HFA. Vou colocar a cartinha no... Mas é o Clenil HFA, tá? É o que a gente mais usa, que é a beclometasona. De opção de dose baixa, a gente tem 200 microgramas dia, muito baixo, 100 microgramas dia. E a gente sempre vai usar o corticoide inalatório de 12 em 12 horas, para que a gente cubra todo o vale, né, de redução da medicação. Então a gente precisa fazer de 12 em 12 horas. A gente sempre faz quando a criança acorda e antes de dormir, mais ou menos esses horários. Criança acorda, criança antes de dormir, tá? Uma curiosidade para vocês: o corticoide inalatório, a gente sempre tem que orientar as crianças a escovarem o dente após o uso. Por quê? Porque pode dar cárie, pode começar a dar cárie por conta do corticoide na boca, que fica retido, tá? Então sempre orientar. Acordou, faz, e a criança já escova o dente pro dia a dia. Então vai dormir, faz, e a criança já escova o dente para dormir, tá? A gente tem outras opções, que é a flixotide, que é a fluticasona. A gente tem também essa budesonida, que a gente praticamente não usa, tá? E a beclometasona, em vez de ser no aerossol, na bombinha, a gente tem na inalação, tá? Inalatório. Mas a bombinha é o melhor, é o padrão ouro hoje, tá, gente? Para que essa medicação consiga chegar no pulmão de forma efetiva. Por quê? Se na bombinha a gente chacoalha, coloca no espaçador e essa criança inala a medicação, é uma coisa rápida. Porque tem criança que vai fazer direitinho a inalação, vai ficar ali 5, 10 minutinhos fazendo a inalação. Tira o porrada e bomba, né? Pra fazer uma inalação, não deixa de jeito nenhum. Então o melhor é o sprayzinho inalatório mesmo, tá? Com dispositivo aerossol. Isso. E com o espaçador, tá, gente? Pra essa medicação não ficar retida na boca, já que a criança não consegue fazer o uso corretamente ainda igual ao adulto. Então a gente precisa que use o espaçador. Para que essa criança, a gente faça o dispositivo, ele entre no espaçador. Quando essa criança respira, abre a válvula e ela inala essa medicação. Então essa criança tem que fazer o jato e a gente tem que esperar essa criança respirar 10 vezes para que essa medicação a gente fale que ela conseguiu inalar ela completamente. Aí a gente tira, chacoalha novamente, acopla e faz o próximo jato. E espera novamente 10 respirações. Sempre assim, tá? Vamos voltar. Então a gente fez o teste terapêutico com essa criança.
e essa criança teve resposta, ela melhorou os sinais e sintomas, e a gente pausa esse tratamento. Pausando esse tratamento e a criança voltar a piorar, a gente consegue fazer o diagnóstico, certo? O de curta, na crise. O de longa, ele entra nas etapas. Aqui a criança vai em crise. Não, aqui a criança está normal, só que a gente começou o tratamento de manutenção. Então, assim, eu começo 90 dias do corticoide inalatório. Se nesse período a criança tiver crise, então é conforme necessário. Se tiver crise, a gente usa o sábado. A gente usa o salbutamol. Ele fica só com o corticoide inalatório. Exato. E aí, se crise, a gente entra com o salbutamol. Não é contínuo, tá? Entenderam aqui? Como é que a gente faz o teste terapêutico? Vou falar de novo. 90 dias, corticoide inalatório. Se tiver crise, na exacerbação a gente usa o SABA ou o salbutamol. Isso é porque ele não tem o diagnóstico da raiva. Isso, a gente ainda não tem. A gente faz o teste terapêutico, tá? Esse teste terapêutico, a criança melhorou no período, quando a gente para o tratamento, pausou, volta os sinais e sintomas, né? Tem uma deteriorização, né, desse tratamento de estado geral, das crises de exacerbação, a gente fala, opa, é o asmático. Mas mesmo que não tenha a idade do asmático. Aí a gente vai tratando como latente sibilante, tá? Porque o latente sibilante a gente também tem tratamento para ele, certo? Se ele responde bem ao tratamento, a gente faz o teste. Se ele responde bem, depois a gente, quando ele passar para a idade correta, a etapa de tratamento dele é um pouquinho diferente. Tá? Então, ó, quem tem indicação de corticoide inalatório, tem sibilância mais de 3 vezes, tem um episódio que foi muito grave ou crítico, aquela criança que quase entrou em insuficiência respiratória ou entrou, precisou de suporte de oxigênio, precisou, né, de ventilação invasiva ou não invasiva. E se essa criança faz uso muito frequente do salbutamol e antibiótico regularmente também por conta da sibilância, tá? Então essa é a indicação da gente fazer o teste terapêutico nessa criança. Então como é que a gente começa? O tratamento de manutenção. A gente vai fazer para os menores de 5 anos. Menores de 5 anos, qual vai ser o tratamento? Intermitente e o corticoide inalatório. Nos quadros virais, a criança pegou uma virose e eu começo o corticoide inalatório. E aí, o salbutamol, se caso ela chiar, se caso fizer sibilância, a gente vai usar o salbutamol. Certo? Então a primeira etapa é essa. Criança não melhorou, ainda está fazendo mais de 2 vezes por semana o uso do salbutamol. Se dentro de um período de 1 mês, a gente precisa entrar para a segunda etapa desse tratamento. Qual que é a segunda etapa? A gente entra com o corticoide inalatório de baixa concentração e o salbutamol na crise de exacerbação. De opção, a gente pode entrar com esse é o montelukast, tá, gente? Esse ALTR, ele é um antagonista de leucotrieno, tá? E aí o mais comum dele é o montelukast, tá? Com o corticoide inalatório intermitente dos quadros virais. Então a gente pode fazer o quê? Corticoide inalatório, dose baixa, diariamente, todos os dias fazer o corticoide inalatório, só que de baixa, certo? E aí, se precisar o salbutamol, como opção, a gente pode colocar também o montelukast para jogo nesse caso, tá bom? Não. A partir daí, gente, se essa criança não responder a esse tratamento, a gente caminha para o especialista. É até aqui que a gente vai conversar, tá bom? A partir disso eu não vou ficar demandando muito, porque isso já entra muito numa parte muito específica e que vocês não vão precisar saber agora, tá bom? Como generalistas, porque é isso a gente está formando, vocês como generalistas, certo? Então a gente precisa entender que a gente entra com corticoide de baixa dose no período inicial.
e usa o salbutamol nas crises. E a gente pode ter como opção iniciar também o montelukast associado a esse corticoide inalatório. É isso, abaixo de 5 anos é isso. Passou disso, a criança não está respondendo bem, ainda tem crises, encaminhamento para o especialista. É até aqui que eu vou cobrar, combinado? Professor, uma dúvida. Todas. Exatamente isso que eu perguntar. Quando o adulto ele se coloca o formal Mas é o adulto. Adulto, pediatria, hello. Pediatria, não. Adulto, criança a gente começa assim, tá? Principalmente aquele que tem sibilante, que ele é até 5 anos. Até 5 anos a gente não tem o diagnóstico de asma, ele é um latex sibilante, ele é aquele bebê que tinha dor. Então a gente não tem indicação de fazer os betas de longa, né? Que é o formoterol, né? A gente não tem indicação de usar. Agora, acima de 5 anos, a gente vai chegar no clássico que a gente vai precisar usar, que é o de 6 a 11 anos. Aí depois entra a faixa etária adulta, certo? Essa faixa etária pediátrica até 5 anos não entra com formoterol. Olha lá. Por exemplo, a escola de 5 anos, aí que não vai curar mais, e o especialista que queria fazer. Aí tá ali. Vocês querem entrar mesmo nessa parte? Não presta na prova. A gente tem aula de proctologista ainda. Mas eu mando todo esse arquivo pra você. Pode ser? Tem o passo a passo aqui, ó. Todo passo a passo. Na terceira etapa, na quarta etapa, tá? Vou mandar os slides pra vocês. É só pra gente não perder tempo agora, tá? Para essa aula específica. Porque a gente tem 2 aulas. Ou tentaremos dar. Então esse aqui é só revendo tudo que eu já falei. Esse aqui é o esqueminha do GINA, tá? O GINA é o que a gente usa hoje de orientação para tratamento de asma. Ele geralmente tem alteração, tem atualização a cada às vezes anual, a cada vezes 2 anos, tá? Então a asma é completamente mutável o nosso tratamento. O atual agora é esse, tá? Então a mesma coisa, no step 2 lá, o corticosteroide inalatório, podendo associar o antagonista de leucotrieno e na crise a gente faz o salbutamol. É isso, tá? Se não responder, aí a gente passa para o especialista. Oi? O montelukast? Montelukast. Tá? E aí eu vou mostrar pra vocês. Então, na crise, é incrível. Eu vou continuar na loja todo dia. Aí, se tiver crise, eu posso fazer ou só Pokémon ou Montelukast. Ou não, Montelukast eu só associo todo dia para continuar na loja. Então, vamos lá. É porque eu fiquei agora dando entendido. São opções. Da segunda. Eu posso escolher isso. Eu escolho, tá? Corticoide baixa dose, diariamente, todos os dias, de 12 em 12 horas, o corticoide baixa. E se tiver crise, eu entro com salbutamol. Ou então eu posso associar, faço o montelukast e na crise eu entro com corticoide inalatório. Na crise, na verdade, nos quadros virais. A criança gripou, eu já entro profilático. Vocês entenderam? E aí na crise, ainda assim, a gente tem que ficar usando o sábado. Tá? O salbutamol. Só negócios critérios, você fala quantos precisa, o maior, as menores, as maiores. Olha, meu Deus, eu achei que tinha escrito isso aqui. Espera lá, deixa eu ver se tá na frente. Os critérios da certificação. Já, mas eu tô falando quantos critérios? Espera aí. Não. Geralmente, 2 menores. Ou 2 maiores. Maiores e 2 menores. Dependendo dos outros conteúdos aí que eu tenho. Não escrevi. Antes de mandar o slide, eu coloco pra vocês, tá? Mas se não me engano, é um maior e 2 menores, tá? Um maior e 2 menores. Eu vou só confirmar, eu acho que é isso mesmo. 2 maiores e 1 menor. Contrário. Um maior e 2 menores. Então, para criança de 6 a 11 anos, já é diagnosticado como asma. Já é o asmático, a gente já viu que ele tem as crises, a gente já viu que ele tem os critérios para
os critérios diagnósticos. Então, a gente já vai começar na primeira etapa associando o corticoide de baixa diariamente. Então, diariamente a gente vai lá e já começa o corticoide inalatório. Todo dia, corticoide inalatório. É a melhor opção para essa faixa etária, tá? Não respondeu, ainda tem crises. A gente inicia. A gente já associa a questão do antileucotrieno com o corticoide intermitente nas crises. Baixa, então corticoide de baixa diário. Step 2. Corticoide de dose baixa inalatório. E pode ter como outra opção associar o antagonista do leucotrieno. E toda vez que precisar usar o salbutamol, a gente já inicia o corticoide também inalatório. Então, são duas opções. No step 2, a gente vai ter, então, baixa dose de corticoide diário, todos os dias corticoide inalatório. Ou, então, a gente associa, faz um montelukast e associa o Plenil em dose baixa, sempre que for preciso usar o salbutamol. Tá? Na crise. Terceira etapa aqui, a gente entra com corticoide de baixa dose. Aqui entra o LABA, viu? Aqui entra o formoterol ou salmeterol. Aqui na terceira etapa do paciente acima de 6 anos. Então, corticoide de baixa dose inalatório diário. Aí a gente associa ao LABA, que é o de longa duração. A outra opção é, em vez de fazer dose baixa, é fazer dose média de corticoide inalatório mais salbutamol de curta, né? O beta-2 de curta associado ao corticoide inalatório durante as crises. E a opção do montelukast também com a dose baixa do corticoide e o salbutamol de demanda. O que eu preciso entender, gente? Eu sei que é muito complicado essa questão da asma. A gente precisa resumir isso para vocês, porque isso é do especialista, né? É do pediatra, especificamente, começar e acompanhar uma crise, uma manutenção de asma. O que vocês vão fazer no postinho de saúde? O que vocês vão fazer como clínicos que estão atendendo na saúde da família, né? Eu preciso começar corticoide inalatório de baixa demanda. Se ele não respondeu, eu associo ao montelukast, certo? Sempre orientando para usar o salbutamol nas crises, tá certo? Se eu optar em entrar com o montelukast, aí eu tiro o corticoide inalatório diário e uso ele durante as crises também, junto com o salbutamol. Pode ser assim? Combinado assim? Sim, que eu posso cobrar? Fechou? A partir disso, a gente encaminha para o especialista, ou então encaminha para o pediatra, para a gente fazer esse segmento das doses diferentes. Esses são os maiores de 6 anos. Mas está quase igual aos menores de 5 também. Só até etapa 2. Oi? Só até etapa 2. Isso, é o que eu vou cobrar de vocês. Oi? Até a gente iniciar o montelukast junto. Tá? Até a segunda etapa ali, o que a gente vai... Precisa que vocês saibam. Tá certo? E precisa saber que lá na frente eu posso iniciar também. Eu preciso que vocês saibam que existe essa questão de a gente poder começar com o beta de longa, certo? Com corticoide de alta dose, de média. A gente tem essa possibilidade de tratamento, tá certo? Porque quem sabe vocês sejam psicologistas, né? Aí vocês vão tirar de letra, sabe? As pessoas não têm cartões até quanto tempo? Olha, a gente geralmente entra com tratamento de 90 dias. Aí a gente faz uma pausa para não usar direto. E aí a gente retorna, caso as crises retornem também. Às vezes 90 dias consegue deixar o paciente sem 1 ano de crise. Às vezes menos. Ele usar uma só para... O ideal é. Não aumenta a imunidade, não
ajuda em outras coisas, é mais os quadros assim, atópicos mesmo. Tem gente que associa ele também na rinite, mas é mais off-label também, tá? Mas é mais na asma mesmo. Por quê? Porque ele age lá nos receptores do leucotrieno, que faz toda a inflamação, que pode fazer depois o dano lá no epitélio do pulmão, que pode causar as sequelas, que pode causar as fibroses, certo? Que vai deixar aquela criança com aquele quadro crônico arrastado, isso é daquele DBO-cítico com déficit da função pulmonar lá na frente, tá? Professor, abaixo de 5 anos vai ser até suplementar, porque 6 a 11 anos vai ser até cortar. Vamos lá. 6 anos, até a segunda também. Tá? Para a gente usar o teu caixa, a criança vai precisar medir 3 usos por sábado em uma semana. Ó, olha lá. Mais de 2 vezes por semana dentro de um mês. A gente observou essa criança durante um mês. Ela não melhorou e ainda assim está usando o salbutamol pelo menos 2 vezes na semana. Está precisando disso. A gente precisa iniciar outra medicação de controle. Então quer dizer que ela não controlou mesmo usando essa medicação. Aí a gente precisa partir para a próxima etapa do tratamento. E aí é o resuminho, que é a tabelinha do Gina, que só tá, a gente só passei para lá o que está escrito aí. Aqui é o adulto, para curiosidade, esses é os passos do adulto, tá? Vamos lá. Então, como é que a gente diferencia o controle da asma, né, e gravidade da asma? O controle da asma compreende a gente controlar as limitações clínicas atuais, aquele bebê que fica com sintoma à noite, aquele bebê que fica acordando à noite, aquele bebê que tem limitação da atividade diária dessa criança. Então a gente controla essa asma quando a gente consegue melhorar esses sintomas, consegue reduzir o uso dessas medicações. Outra vez, né? Tá vendo que é o terceiro slide repetitivo da mesma coisa. Presta atenção. Pra gente reduzir a perda dessa função pulmonar e diminuir os efeitos colaterais do tratamento, dos corticoides, certo? E a gente pode classificar como controlada, parcialmente controlada e não controlada essa asma, conforme essa criança apresenta ainda esses sinais e sintomas. E a gente avalia das últimas 4 semanas. Avaliou desse último mês, como é que estão as crises? Está controlada? A gente conseguiu não ter mais crises? Ah não, a gente teve crise, mas não foi tão grave. Ah não, a gente ainda está tendo crises repetidas, mais de 2 por semana, é uma asma não controlada, tá? E a gente avalia isso conforme esses scores, tá? Então, a gente vai olhar, geralmente a gente usa esse ACT na faixa etária pediátrica. Então, as pontuações, quanto menor a pontuação, mais mal controlada essa asma é. Então, aquele último quadrinho lá embaixo, tá vendo o ACT, conforme a gente vai colocando a pontuação, quanto menor o score desse ACT, mais essa asma não é controlada. Quanto maior o score, a gente tem uma asma controlada. Tá? Então, se varia entre 20 a 25, classificado como controlado. 16 a 19, parcialmente controlado, entre 5 e 15 como mal controlada essa asma. Lembrando que ó, tem 5 lá embaixo, esses aqui, gente, ó, ACT. Cada um desses a gente classifica de 1 a 5, de 1 a 5, de 1 a 5, de 1 a 5, de 1 a 5. A somatória de todos eles vai dar esses números e vai dar a nossa classificação de asma. Não controlada, controlada ou parcialmente controlada. Então, os fatores que influenciam o controle dessa asma. Como é que está sendo a técnica que a mãe está fazendo essa bombinha? Como é que está sendo a higiene desse espaçador, certo?
Como é que ela está aderindo ao tratamento? Ela está fazendo direitinho? Ela está esquecendo de fazer? Tem noite que faz, tem noite que não faz? Tem dia que esquece de fazer? Então tudo isso influencia no controle dessa asma. Se essa família tem alguém tabagista, essa criança tem uma dificuldade muito maior no controle dessa asma, porque entra como um dos fatores de reatividade brônquica, tá? Então também, se tem na casa um ambiente não controlado, igual da rinite, lembra da rinite que a gente tem um controle do ambiente? A asma, mesma coisa, porque a gente tem que tirar aqueles sensibilizantes que a criança tem. Então, ó, mofo, tapete, cortina, poeira, fogão a lenha, que pode dar fumaça, a gente tem tudo que controlar esse ambiente também, vai influenciar se essa criança vai ter um controle melhor dessa asma. Se essa criança tem rinite alérgica, se essa criança tem polipose nasal, se essa criança tem refluxo, tudo isso também vai influenciar na gente conseguir controlar mais precocemente essa asma ou não. E as medicações de uso, essas medicações, AINES, que são os anti-inflamatórios, uso frequente de AINES, ou beta-bloqueadores, aquelas crianças que são cardiopatas, precisam usar beta-bloqueadores, tudo isso vai influenciar se essa asma vai ser fácil controlar ou não. E da gravidade? A gravidade, a gente refere se essa criança usa muita quantidade de medicação para a gente conseguir o controle dessa asma. Ela é grave quando a gente precisa de muita medicação para que haja o controle dessa asma, tá? E a imagem? Como é que a gente vê a imagem desse paciente? Chegou um paciente, eu vou pedir um raio-x para esse paciente. A gente vê sinais de hiperinsuflação pulmonar. A gente vê um pulmão grandão. A gente vê um pulmão que parece que tem aprisionamento de ar. A gente vê retificações de arcos costais nesse raio-x. Vocês veem que não tem um infiltrado nesse raio-x. A gente vê um pulmão grandão, retificação de arcos costais com sinais de aprisionamento. Tá bom? E a gente vê aqui também na tomografia, eu não consegui a imagem da tomografia, mas o que a gente vê na imagem? Se tiver em uma aula, por exemplo, essas áreas de aprisionamento aéreo e esse espessamento brônquico difuso. Por quê? O ar entra e tem dificuldade de sair, então esse ar fica aprisionado lá dentro. E esse espessamento brônquico é pela inflamação, aí ele fica aquele brônquio mais dilatado. Não dilatado, mas espessado, a parede do brônquio, tá? Então, a sibilância na infância nem sempre é asma, certo? A gente vai rever as necessidades frequentes do tratamento para asma. Como que essa criança ficou? Não é uma coisa assim, vou avaliar agora e não vai precisar mais. Então, frequentemente no consultório a gente vai precisar avaliar. As crises pioraram, agora é hora de entrar. Não, a gente não tem crise repetida ainda, então a gente não precisa entrar. Então a gente vai reavaliando e revendo esse paciente e vai reavaliando a necessidade desse tratamento de controle. Nenhuma intervenção demonstrou prevenir o desenvolvimento da asma. Então a gente não tem como dizer que essa criança não vai ter asma ou algum mecanismo, ou uma medicação, ou alguma coisa que a gente faça que vá modificar esse curso natural dessa doença, tá? A longo prazo. A gente tem lá no tratamento específico já com o pneumologista, com o alergologista, a gente tem hoje em dia imunoterapia para esses pacientes alérgicos monosensibilizados. Por exemplo, eu tenho vacina hoje para poeira, para o alérgico específico da poeira. Eu tenho vacina hoje em dia para o antígeno do ácaro, certo? E aí a gente vai vendo o que esse paciente é hiperreativo e a gente pode fazer a imunoterapia desse paciente. É uma das coisas hoje em dia que melhoram muito nos pacientes com crises graves, tá? Oi? Também não se pode tomar, ela tem tudo isso. Tu tem tudo isso? Eu tenho uma alergia grave à poeira. Uai, só do Enolé. Te passa o nome de quem faz a imunoterapia. Então, a gravidade é avaliada de forma retrospectiva, de qual foi a dose de medicação que precisou, como é que a gente conseguiu controlar essa asma
E mesmo com tratamentos otimizados em doses máximas, esse paciente continua não controlado. Então, quanto maior a quantidade de doses de medicação necessárias, maior é a gravidade desse paciente. Fechou a asma? Fechou a asma? Vamos correr para bronquiolite, gente. Olha, mas a gente tem meia hora aí nessa da Chega a bater a aula de revisão, né? porque senão vai dar de revisão. É grande, é grande, professor. Não. Quantos slides? Não, 20. Ah, de boa. Vai. Vai. 3 slides que vai ter a prova. Pronto, foca nisso, acabou. Então vamos lá. A bronquiolite é mais legal. O dia de bronquiolite é mais legal. Eu juro que é mais legal. Vamos lá. Então, a bronquiolite faz parte também da doença que acomete o sistema, a via aérea inferior. E é uma doença especificamente das crianças menores de 2 anos. São as piquititicas. Então, ela é uma doença muito sazonal. Ela escolhe mais ou menos esse período do outono e inverno. Esse período que estamos agora, do início do ano até o meio do ano, aqui em Porto Velho, é o período que a gente mais tem bronquiolite. Inclusive, estamos com pelo menos umas 20 bronquiolites internadas nesse momento no Cosme de Damião. Algumas na UTI com ventilação invasiva. Certo? O principal causador e o que deixa as crianças mais graves é o vírus sincicial respiratório. Ouviram? Estão ouvindo? Sim. Ou estão só existindo? Tá bom, então vamos lá. Qual o principal vírus? Ótimo, preciso que vocês lembrem disso. O segundo comum é o rinovírus e outros vírus também podem fazer. Influenza, adenovírus, coronavírus, inumeravírus, tá? Podem fazer também bronquiolite, mas os que deixam mais graves e podem deixar sequelas, vírus sincicial respiratório, tá? Então, a bronquiolite afeta as vias aéreas de pequeno calibre, lá nos bronquíolos, eles afetam os bronquíolos, tá? Então, lá nos bronquíolos terminais, vai lá nas células epiteliais, causa uma inflamação. Essa inflamação vai causar um edema, vai causar um excesso de muco naquele bronquíolo que já é pequenininho. Tem dano ciliar, então os cílios que mandam essa secreção para fora, eles não conseguem trabalhar adequadamente. Começa a ter necrose dessas células epiteliais e essa secreção ali dentro, associada a essa inflamação, começa a levar a essas pequenas obstruções, certo? Então, a bronquiolite é uma doença ou de obstrução por secreção, por muco. Não é como a asma, que é uma doença obstrutiva, mas é por broncoespasmo, certo? O da bronquiolite, o mecanismo é por obstrução por secreção, por essa impactação desse muco na luz desse bronquíolo, tá? E aí dificulta o quê? As trocas, certo? Dificulta as trocas. E aí começa a entrar o ar, igual a asma. Entra o ar, há uma hiperinsuflação e o ar tem dificuldade de sair. Na dificuldade da saída desse ar, o que a gente escuta? Sibilância. Por isso que a gente chama de sibilância, de bronquiolite, o primeiro episódio de sibilância no lactente, menor de 12 meses. Primeiro episódio de sibilância, bronquiolite. Primeiro episódio de sibilância, bronquiolite. Primeiro episódio de sibilância, bronquiolite. A bronquiolite é a principal causa de hospitalização nessa faixa etária até os 2 anos de idade, tá? Geralmente começa como? A criança gripou, pegou uma infecção de via aérea superior, tá ali gripadinha, tá escorrendo o nariz, tá com secreção, tá conseguindo respirar pelo nariz, começa com tosse, mas em seguida piora os sintomas, começa a ter taquidispneia, começa a sibilar, pode crepitar, começa a usar o uso de musculatura acessória.
fazer tiragem subcostal, começa a fazer tiragem intercostal, começa a ter retração de fúrcula, começa a ter batimento de asa nasal, começa a fazer gemência, pode fazer apneia, pode fazer insuficiência respiratória, tá? Se essa bronquiolite ela é uma doença obstrutiva, como é que a gente trata? O que é esse suporte? Tratamento é suporte. O que é esse suporte da bronquiolite? Hã? Mas o menor de 2 anos não pode usar testosterona. E aí, o que a gente faz? Ô professor. Não faz uma manobra lá que a gente vai ficar com Vamos continuar, que eu já vou falar do tratamento. Mas é só pra gente pensar. Vocês entendem? Tudo, a gente entende o porquê que a gente faz alguma coisa quando a gente entende como essa doença funciona. Se ela funciona por obstrução, por secreção, a gente precisa fazer algumas coisas para tirar a secreção, certo? Vai ser. Menor de 2 anos, não pode, tá? Então, bora lá. Então, existem aqueles critérios, aqueles pacientes que têm a tendência de ficar mais graves. Tem os pacientes que têm tendência a ficar mais graves. Tem paciente que tem tendência a ficar mais grave. Se eu colocar um caso clínico, descrever esse paciente, colocar quais são os critérios que esse paciente tem para a gravidade, para desenvolver o quadro grave da bronquiolite. Vocês vão ler e vão colocar embaixo quais são os critérios que vocês leem no caso. Combinado? Esse não pode colocar leite, né, professora? Que aí não tem, não. Ó, prematuridade, gente, sempre vai entrar. Prematuridade e baixo peso é de lei. Também não tem. De lei. Hã? Também não tem retrapicina aí. Não tem. Vamos lá então, ó. Prematuridade, beijo baixo ao nascer, idade menor que 3 meses, paciente desnutrido, paciente com broncodisplasia pulmonar, que praticamente já entra ali naquela prematuridade, que são pacientes que lá desde que tem já cicatrizes pulmonares por conta do tempo prolongado de oxigênio lá nesse período neonatal, tá? Então a gente tem defeito anatômico da via aérea desse paciente, esse paciente tem uma malformação de via aérea, esse paciente tem uma cardiopatia congênita, esse paciente é imunodeprimido, esse paciente tem exposição passiva ao tabagismo, a mesma coisa da asma, lembra? A asma também reage mal nas famílias que têm tabagismo, tá? Doença neurológica e neuromuscular, todos esses pacientes são de risco para, se pegarem bronquiolite, fazerem um quadro muito mais grave. Entendido? A bronquiolite, o diagnóstico é baseado em sinais e sintomas clínicos. De novo, vírus social respiratório é o principal agente. Essa criança com vírus social respiratório, essa criança que está passando por infecção viral importante, ela pode ter uma co-infecção bacteriana? Pode, mas é somente 10% desses pacientes. Por quê? Porque imunodeprime esse paciente, porque está passando por um processo infeccioso e acaba pegando infecção oportunista, certo? Está ali dentro do hospital e acaba pegando alguma coisa ali dentro ou evoluindo para alguma outra coisa, porque por causa da imunidade reduzida nesse período, tá? E não que a bactéria cause isso. É uma infecção, é uma co-infecção, tá? Se apresentar quadro bacteriano é outra coisa, é co-infecção. Então, o que a gente precisa se atentar quando a gente vai fazer a anamnese desse paciente? O que a gente precisa atentar? A gente precisa atentar na idade da criança. Porque se é uma criança acima de 3 anos, a gente pega, mesmo que seja o primeiro quadro de vigilância, a gente vai pensar em bronquiolite? Não. A gente tem que ver a duração desses sintomas. Esse paciente está do mesmo jeito, já tem 1 mês. A gente vai pensar em bronquiolite, porque a bronquiolite é um quadro agudo, né? E você sente aquele paciente que gripou
e 2, 3 dias evoluiu com piora, né? A gente tem que perguntar se esse paciente teve infecção de viária recente. Tem quais outros sinais e sintomas associados? Esse paciente está vomitando, esse paciente está com diarreia, além disso, né? Esse paciente tem outros sinais e sintomas, tem febre associada ou não tem febre associada? Esse paciente, ele pegou isso porque entrou em contato com alguém doente, ele entrou em contato com uma irmãzinha que veio da escola do Dói, ele entrou em contato porque o recém-nascido recebeu uma visita de um parente que não teve noção e foi lá visitar o recém-nascido, né? A gente tem que avaliar qual foi o contactante que levou essa doença para esse bebê. Presença de tosse e dispneia. Esse paciente tá com retração, tem sinais de esforço respiratório ou não tem? Esse paciente está conseguindo mamar ou ele está gemendo tanto que ele não está conseguindo mamar? Esse paciente está conseguindo fazer a sucção adequada? Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber se eu vou precisar passar uma sonda nesse paciente para ele conseguir se alimentar. Certo? Esse paciente está vomitando, não está vomitando. Às vezes a secreção, às vezes o vômito, nem é um vômito em si da própria doença, é um vômito pela secreção, que gruda na garganta do bebê. O bebê sabe escarrar? Não sabe. Gruda aquela secreção na garganta, às vezes o único mecanismo do bebê ter para essa secreção, esse catarro ir, além da tosse, é botar para fora com fome. Esse paciente está vomitando? Não está vomitando, tá? Está conseguindo manter o mamazinho na barriga para conseguir se manter hidratado ou não está, né? Tudo isso a gente vai avaliar. Então, qual que é os critérios que a gente leva em consideração para a gente internar esse paciente? Nem todo paciente com bronquiolite a gente vai precisar internar. Se é um quadro que está leve, se é uma dispneia leve, às vezes responsiva a algumas medicações que a gente faz, melhorou, está saturando bem, eu posso mandar para casa para observação? Posso. Para medidas em casa? Posso. Mas quando que eu vou precisar internar esse paciente? Se esse paciente está sofrendo cianose, mesmo que a gente não tenha visto, ou a mãe fala, doutora, ela chegou a ficar roxinha, ou o bebê chegou a ficar roxinho, doutora, ele estava. Você vai acreditar? Com certeza, tá? Apneia observada ou relatada, doutora, ele não estava querendo respirar, ele ficou um tempão sem mexer o peitinho, assim, ó. Certo? Indicação para internação, porque precisa de monitorização, precisa, às vezes, de oxigênio, né? Bradicardia ou taquicardia persistente, aquele bebê que está lá com a frequência... Por quê? Porque está tentando compensar a falta do oxigênio na troca, fazendo o sangue circular mais rapidamente, tá? Letargia ou agitação excessiva, aquele bebê que já está jogadinho, aquele bebê que está extremamente choroso, irritado, que não para, que piora com a agitação, com o choro, com o esforço respiratório dele. Aquele bebê que já está desidratado, por quê? Porque não está conseguindo mamar, não está conseguindo se manter via oral. Indisponibilidade de via oral também, por quê? Está cansadinho. Se a gente oferecer para ele um volume de leite, ele cansado, ele vomita, ele faz o quê? Broncoaspira, né? Então esse bebê não está conseguindo e não vai fazer agora oral, ele bebê tem indicação de internação. Hipoxemia, se o bebê está saturando abaixo de 90% e era ambiente, vamos internar. Esforço respiratório de moderado a grave e uma frequência respiratória acima de 70, internação hospitalar. Certo? Vamos se perguntar sobre os critérios de internação hospitalar? Na mesma pergunta. Então tá bom. É verdade, galera. Letra B. Letra B? Tá bom. Vamos lá então. A gente tem o score. Esse score de bronquiolite desse hospital. Não, então não sei lá. Isso. A gente vai conseguir avaliar a gravidade dessa bronquiolite. A gente vai conseguir avaliar a gravidade dessa bronquiolite e determinar a necessidade de esporte que ela precisa, tá? Ou então necessidade de UTI,
Então, o que a gente vai avaliar nessa criança? A gente vai avaliar com os critérios. Olha lá, tem chiados, retração, entrada de ar, saturação, frequência cardíaca e frequência respiratória dessa criança. A somatória disso tudo deu 5, é leve. Deu 8, é moderado. Deu 15, é grave. Tá? Então, é os critérios que a gente tem de como essa criança está. Eu vou dizer lá no caso clínico. Essa criança está com a entrada de ar na ausculta muito reduzida. Essa criança tem uma retração subcostal e tem batimento de asa nasal. Essa criança está com sibilos expiratórios e inspiratórios. Essa criança está saturando ali na faixa de 91%. Essa criança tem uma frequência respiratória de 68. Essa criança tem uma frequência cardíaca de 160, por exemplo. E aí a gente vai avaliar e vai observar que essa crise é leve, é moderada ou é grave. Se você ver, eu não vou colocar pegadinha, tá, gente? Eu não vou colocar pegadinha, eu não faço com vocês. Então, se vocês verem que o paciente já está com vários critérios de gravidade, vocês já podem enquadrar no quadro grave, na bronquiolite grave. Combinado? Sim. Se essa criança está ali com sibilo leve, se essa criança está com retração moderada, aí a gente já enquadra na crise leve. Eu não vou entrar muito no mérito do moderado para vocês não se perderem na prova. Combinado? O caso clínico da prova, só que vocês precisam saber disso, que a gente tem os critérios e pode ser leve, moderado e grave, tá bom? Esse aqui são os critérios também de forma um pouquinho mais resumida, mais destrinchada, na verdade. Ó, bebezinho, estão vendo a retração, gente? Ó, então as diretrizes atuais chegam a um consenso. Quais consenso? Bebês sem fator de risco, mas que tem retração grave, batimento de asa nasal, hipoglicemia, saturação menor que 90%, frequência respiratória acima de 70%, com episódio de apneia e ingestão de alimento reduzido, não está conseguindo mamar, devem ser hospitalizados. Esse é o consenso. Viu o sinal de gravidade? Internação, hospitalização, tá? Ou então, se é aquele pai meio com parafusinhamento, ou que a gente vê que não vai conseguir cuidar desse bebê em casa, isso também é um fator de risco e indicação da gente internar essa criança. Por quê? Porque se esse pai é desleixado, essa criança morre em casa. Vocês entenderam? A bronquiolite, ela é uma doença que ela deixa a criança grave muito rápido. Muito rápido. Por quê? Porque essa criança está ali, aí teve uma obstrução. Conforme essa criança mobiliza, essa criança tosse, essa secreção também mobiliza. Então, por isso que às vezes eu examinando agora, eu vou dizer, tem sibilância, tem não sei o que, tem não sei o que. 10 minutos depois eu reavalio essa criança que tossiu, que mobilizou, que virou de um lado para o outro. Eu vou escutar, às vezes a escuta é outra. Às vezes ela está muito cansada. Ela fez ali o movimento, mobilizou a secreção, ela melhora ou ela piora muito rápido. Tá? Então, se for um pai com capacidade duvidosa para cuidar dessa criança, a gente precisa internar essa criança também. A gente avalia o contexto que essa criança está inserida, tá? Então, é uma doença de evolução mais rápida. Ela piora muito entre o terceiro e o sétimo dia de doença, tá? A gente chama de período de tempestade do terceiro ao quinto dia, que é o período mais crucial de pior. O período em que as crianças mais vão precisar de suporte ventilatório do terceiro ao quinto dia, tá? Então, todo lactente menor de 3 meses, mesmo que tenha sintomas leves, ele tem que ser monitorado, tem que ser reavaliado, tem que observar como que essa criança está evoluindo, tá? O fumo passivo, mais uma vez, os fumantes. A fumaça do fumo tem sido associado ao aumento do risco de desenvolver a bronquiolite grave. Então, qual que é o tratamento para esse paciente? O tratamento de suporte.
Esse paciente pode fazer uso do decúbito dorsal para ajudar na mobilização da secreção. Esse paciente vai sempre estar com a cabeceira elevada para que ele consiga respirar melhor, tá? A gente vai usar oxigênio se necessário. A gente vai fazer uso muito da lavagem nasal para desobstruir a via aérea superior, tá? A gente pode fazer aspiração nasal desse paciente. A gente precisa hidratar esse paciente, porque às vezes aquele paciente não está conseguindo se alimentar, não está conseguindo mamar. Então a gente precisa hidratar esse paciente. A dieta desse paciente pode ser via oral ou pode ser por sonda, a depender da gravidade do esforço respiratório dele. É um esforço de moderado a grave, vou deixar via oral? Não. É um paciente de esforço leve a moderado e está conseguindo mamar, eu posso deixar via oral? Tá? O broncodilatador, gente, vamos lá, olha aqui, ó. Broncodilatador na bronquiolite. Tem crianças que se beneficiam do broncodilatador, não porque ele broncodilata, mas se a família desse paciente tem história de asma, a gente faz um teste terapêutico. Ele pode ser responsivo, mais ou menos uns 40% vai ser responsivo ao salbutamol. Se ele for responsivo, vai ser um coadjuvante ao nosso tratamento, certo? Para ajudar a manejar os sinais e sintomas nesse período crítico, tá? Então, a gente pode usar o salbutamol após feito o teste terapêutico se a família, se tiver história familiar de asma na família. Na prática, no todo dia nosso, a gente acaba usando o salbutamol para todos, porque a gente quer ajudar de qualquer jeito aquela criança a sair daquela situação, certo? A gente quer ajudar, a gente quer tirar deles com a mão. Gente, é muito angustiante ver um bebê com bronquiolite. Eles ficam... É desesperador, de verdade, porque a gente não tem muito o que fazer, a gente dá o suporte, e se o suporte não resolve, a gente faz ventilação, até que passe o período da virulência e ele também começa a melhorar, espontaneamente. Porque a gente não tem uma medicação específica que fala assim, isso aqui vai fazer melhorar os sinais e sintomas dele, isso aqui vai tirar com a mão, não. Mas a gente sabe também que a fisioterapia respiratória também ajuda bastante. Tá bom? Apesar de ser controverso nos guidelines, a fisioterapia respiratória, na nossa prática clínica, ajuda muito na mobilização da secreção para esses bebês, tirando esse catarro. Tá bom? Então, nos guidelines, a fisioterapia respiratória é controversa, mas na nossa prática clínica a gente indica para todos. Tá? E na prova? Indica, né? Indica, pode indicar, tá, gente? Porque na nossa prática a gente faz, tá? Mas se for uma prova de residência... Então tá bom. O que a gente não pode fazer, o que a gente não vai fazer? Corticoide, certo? Não é indicado corticoide na bronquiolite. Não. Não é uma doença bacteriana. Então a azitromicina, que muitos fazem, também não é recomendado. Montelukast, antagonista de aldosterona, não é recomendado. A nebulização com solução hipertônica, que é essa salina 3%, antigamente se usava muito, mas hoje em dia já sabe que não tem indicação clínica e não vê melhora expressiva do paciente, além da hipometria nebulizada, que a gente usa muito na CRUP, a adrenalina inalatória. Tem gente que usa, por quê? Porque às vezes a gente fica querendo ajudar o paciente, mas a gente às vezes usa o que a gente tem disponível para poder ajudar, mas tem já coisas que não melhoram. Então a gente não precisa bater a tecla no erro, tá bom? Então a gente não faz inalação com adrenalina, a gente não faz inalação hipertônica, mas os pacientes com bronquiolite. Antigamente fazia, tinha indicação, tinha nos guidelines a inalação com a solução hipertônica, que é essa salina 3%. Hoje em dia não tem mais, tá? Então, quais são as principais complicações da bronquiolite? Principais complicações. Esse bronquíolo está lá, entupiu de secreção. Fechou. Qual é a principal complicação? Atelectasia, certo? Atelectasia. A principal complicação é a atelectasia. A principal complicação é a atelectasia. Outra
inflamatória aguda, tá? Complicação. Infecção bacteriana de co-infecção, infecção secundária bacteriana, a gente tem também. E a gente tentando ventilar esse paciente, né, depois já entubado, uma das complicações que a gente pode ter também é o pneumotórax, como o barotrauma. Porque a gente tenta ventilar e não consegue, a gente acaba aumentando parâmetros. Entendido? Profilaxia para os bebês, especificamente, que nasceram abaixo de 28 semanas, os bebês cardiopatas e os bebês com doença pulmonar crônica, broncodisplasia pulmonar. A gente tem o palivizumab para a gente fazer nessas crianças, tá? Como se fosse uma vacina, mas é um anticorpo, tá? A gente dá para essas crianças uma vez por ano, 5 doses. Só para conhecimento, né? Não, é profilaxia de crianças que tem indicação, prematuro extremo, broncodisplasia pulmonar, doença cardíaca, a gente faz profilaxia, tá? Que é com palivizumab. Fechou? Uhul! Ah, não, tem que estar na internet. Tem que estar na internet. Gente, vamos tirar uma foto com a professora lá. Acabou ainda não. Olha, a gente chegou 5 minutos antes da Mas ainda tem aula, tem aula de revisão. Tem lá já. Na revisão a gente tira. Aí vira a pessoa, tem Vai escurecer. revisão Não, que a tem gente vai umas vezes. Tá bom, combinado. Eu vou vir arrumada. Igual gente. Vamos fazer uma revisão. Ei, Anderson. Senta aqui. Senta aqui. Professora, falta só uma indicação aí. Ai, gente, vai logo, vai escolher não. Eu escolho um desses. Não, mas é sério, você Vamos lá, vou escurecer aqui. WhatsApp, não? Não conhece Isso aqui é daquele adolescente, isso aqui é funk. Nossa, que podre esse Esse aí é mais violão. Tá indo? Esse aqui é mais violão? Nossa, todas chatas. Cara, eu nunca assisti nenhuma. Stranger Things é legal. Mas eu nunca assisti. Aquela das crianças, eu nunca vi. Não é sério que eu gosto. Essa aí eu acho que vai ser mais de vocês. As outras eu não iria gostar. Essa aqui é só besteira. Ah, esse você conhece. Mas qual que você queria tirar, Silvia? Credo? Nenhum. Esse aqui é muito tendencioso, cara. Não tem muito o que escolher aqui, cara. Só você. Aqui, ó, porque os amigos, pô. Tipo isso, não precisa ser igual a elas, é tipo um de foto. Gay demais. Tem nada a ver esse negócio aí, desde que não sei. Mas eu já sabia, mano. Eu já sabia. O dele deu assim, você é muito gay. Tira a foto dele. Cara, é muito tendencioso esse negócio. Eu já sabia. Não, você vai me dar qualquer coisa. Não, é sério mesmo. Não é de
gente foi, ela corrigiu a prova toda. Tem que não pegar nada, né? Vamos passar. Feio, é. Daí ele fala assim. Deita no chão o tempo inteiro, porque agora os caras jogam o telefone lá, que ele assim, olha, você vai deitar no chão. Dorme no ar-condicionado lá, dorme no porque toda vez que ela vem pra cá, hoje a gente passar, ela tem, quando ela quando eu morei no Pará, né? Ela teve que tá aqui, tem que cumprir o quente úmido. Ela é seco, né? Então seco e úmido, assim. E eu achei que ela tinha de visitar. Pra tentar. Aí eu fui no Pedro porque a gente tá dando um monte de coisa pra mim. Agora não, porque senão eu não pago. Aí eu não pode dar nada, ela ficou muito aqui. Não, eu tô dando pra preparar. Porque a Messi mandou passar por 7 dias, né? Uma vez ao dia. Não, eu parei de usar, né? Parei de usar, depois que mas ela mandou passar o ano na ação 30 dias. Ele começa então 10 Cadê a bolsa do dia? Nem pra mim dá sono dele. Uma vez a minha mãe deu pra mim. Ela acordou a noite inteira, ela disse pra você que ela ia tomar na mãe. Eu falei que é criança. Engraçado.
Vanessa,
Ajuda aqui, pessoal. Tem que entregar, ensinar para não retirar. Não, eu vou retirar para você. É que é da Vanessa, peguei emprestado também. É da Vanessa. É Paula, Ela quer você botar a mão, dá a mão forte. Com 3 nomes na cidade da mão. Não esqueci lá, né? E professora, será que não ainda tem? Lá tem, né? Gente, eu só passar pra voltar, pegar a porta. Meu Deus! Vai passar. Jesus, morrer de ansiedade pra saber. Eu vou ligar a lâmpada.